Muito bem, pessoal, boa noite. Última parte do nosso desafio. Finalmente nós vamos fazer a adaptação de antenas usando cabos coaxiais, linhas de transmissão, como transformador de impedância. Então, seguindo a nossa sequência anterior, nós estamos nesta situação. Agora adaptando várias antenas, pode ser 2, 4, quantas antenas forem, usando transformadores de impedância, usando cabos coaxiais, de tal forma a poder alimentar o conjunto com um único cabo, né? Nós estamos então na parte 5 do nosso desafio e vamos relembrar o que nós vimos na última parte, na parte 4, que traz algumas características importantes aí, não todas, mas algumas que a gente pode utilizar, né? Primeiro, é possível fazer transformador de impedância usando linha de transmissão, usando, por exemplo, cabo coaxial, desde que a impedância na carga, a impedância de saída, seja diferente da impedância característica do cabo. Se for igual, a linha, o cabo, está casado, está terminado na sua impedância, daí não existe onde estacionar e não existe transformação de impedância ao longo do comprimento do cabo. Segundo, é que a cada meio comprimento de onda elétrico, e daí independe da impedância do cabo, independe da impedância da carga, a cada meio comprimento de onda elétrico, que é aquele comprimento físico devidamente ajustado pelo fator de velocidade de propagação dentro do cabo, a impedância da carga se repete a cada meio comprimento de onda. Então, essa é uma característica importante que a gente pode fazer uso. E outro é o transformador de 1/4 de onda, ou seja, se o trecho de cabo tiver um comprimento igual a 1/4 do comprimento de onda elétrico, do comprimento de onda aquele dentro do cabo, então ele transforma a impedância de saída ZL numa impedância de entrada, usando para isso a impedância característica do cabo, da linha de transmissão. Então, tendo isso em mente, vamos em frente. Nosso primeiro desafio como nós tínhamos colocado lá na parte 1, é associar duas antenas, uma de VHF e uma de UHF. Esse aqui é um desenho parcial de uma antena, eu chamei Xing Ling, porque ela está sendo vendida lá no site chinês. Essa daqui não precisa desse artifício que nós vamos usar, porque lá o chinês já deu um jeito aqui de fazer um acoplamento direto dos dois dipolos de UHF e de VHF diretamente na mesma caixinha, no mesmo conector. Então não é desse caso que nós estamos tratando. Esse caso não precisa disso. O outro caso, esse que sim gerou todo esse desafio, é da antena Cushcraft, a A27010S. Código bonito. Essa é uma antena que tem uma IAG de 5 elementos em VHF e no meio dela, enfiada no meio dela, uma IAG de 5 elementos também para UHF. Vocês podem ver aqui na figura que o fornecedor entrega dois cabos coaxiais que se juntam aqui num T coaxial para descer com um cabo só. A discussão foi começada justamente por causa desse trecho de cabo. Qual é a mágica? Qual é o macete? Porque não existe nada sobre ele no manual da antena e não existe nada escrito nele para saber qual é o tipo de cabo. Então a gente tem que fazer algumas adivinhações. Por que esse cabo existe? Esse cabo existe para trazer a conexão das duas antenas até um ponto aqui no mastro, onde a conexão com o cabo de descida seja mais confortável. Porque os dois dipolos estão distanciados, talvez aqui de uns 40 centímetros. Então fazer essa junção aqui na antena ia ficar uma gambiarra um pouco estranha. Então o fabricante ele disponibiliza esses dois cabos para fazer a junção aqui, uma posição mais interessante. Veja que nós estamos fazendo um acoplamento de duas antenas
não ótimo, como já foi falado lá no começo. Ou seja, uma antena vai interferir no desempenho da outra antena e vice-versa. Tanto nessa junção da linha de transmissão do cabo, como porque uma antena está no meio da outra antena. Então isso não acontece de graça. O fato dessa antena de UHF estar enfiada no meio da antena de VHF não sai de graça. Isso mexe no lóbulo de radiação, mexe no ganho, mexe na impedância, mexe numa série de coisas. A questão da impedância a gente pode compensar aqui no gamma match, aqui nos ajustes de impedância que as duas têm. A melhor situação aqui seria usar um duplexador, um filtro que separa por segmento de faixa. Um filtro passa altas, que alimenta a antena de UHF, e um filtro passa baixas, que alimenta a antena de VHF. E esses dois filtros estão ligados juntos e com uma frequência de corte comum que fica no meio das duas bandas. Então, se a gente pegar 146 mais 438, vai dar quase 600 MHz, divide por 2, lá um pouco abaixo de 300, a gente faz o filtro cortando, um filtro passa altas e um filtro passa baixas, é o duplexador. Essa seria a melhor situação para poder alimentar essas duas antenas. Separação por filtro, que a gente chama nesse caso de duplexador. Mas dá para conviver, como nós vimos lá na parte 1, no vídeo 1, com as duas antenas simplesmente conectadas entre si. O que nós vamos tentar fazer é o seguinte: vamos usar aquela propriedade de que uma linha múltipla de meios comprimentos de onda replica aqui a impedância da carga. Então, se eu tiver uma linha que para VHF tenha um número ímpar, não precisa ser ímpar, qualquer número de meio comprimentos de onda, ela vai trazer a impedância da antena aqui para a junção. E da de UHF é a mesma coisa, de VHF aqui e de UHF aqui. Ela vai... Números inteiros de meios comprimentos de onda vão replicar a impedância aqui. Por que eu quero números inteiros e meio comprimento de onda? Para reproduzir as duas antenas no ponto de junção. Se não for múltiplo, o que acontece? Essa linha vira um transformador de onda, um transformador de impedância muito doido. Ou seja, a antena não vai ter 50 ohms e vai ficar casadinha com esses cabos. A antena tem outras impedâncias, a gente já viu lá, eu mostrei para vocês as curvas de impedância de umas antenas simuladas equivalentes a essas daqui. Não é 50 ohms, é próximo, é razoável e é numa frequência. Quando você caminha para cima e para baixo dentro da faixa, a impedância muda. Então eu vou ter com certeza aqui nos dipolos, no ponto de alimentação dos dipolos, impedâncias diferentes de 50 ohms, conectadas como terminação, como carga de cabos de 50 ohms. Ou seja, esses cabos vão transformar essas impedâncias em uma outra coisa muito doida na hora de juntar aqui. Depende do comprimento, depende do fator de velocidade, e daí a gente perde o controle sobre isso. Então, para que a gente possa ter um mínimo de controle, é interessante ter um múltiplo de meios comprimentos de onda para cada antena, de tal forma que eu posso ajustar essa antena isoladamente, faço uma otimização dela ali no gamma match, faço o ajuste, ok, não ficou perfeito, mas ficou bom. Faço o ajuste da antena de VHF ali no gama dela, ficou boa, ok, próxima de 50, estacionária baixa. Agora eu pego essas duas impedâncias que não são exatamente 50 ohms e trago para o ponto de junção, aqui nesse ponto que eu chamei de um ponto mais confortável, porque eu consigo fixar esse T no mastro e tudo mais, né? Não fica uma gambiarra aqui dentro da antena. Então, nós vamos trabalhar com essa ideia. Para não gerar um transformador de impedância com um cabo de comprimento qualquer, transformando essa impedância não tão boa numa impedância que eu vou desconhecer, não vou saber qual que é melhor fazer isso com meios comprimentos de onda. Então, vamos trabalhar dessa forma. Lembrando
que a frequência de 438 MHz é 3 vezes a frequência de 146 MHz, portanto o comprimento de onda em 146 MHz é 3 vezes, exatamente a terceira harmônica, 3 vezes o comprimento de 438 MHz. A impedância da antena vai ser refletida na entrada dos cabos com comprimento elétrico múltiplos de meio comprimento de onda. Essa é a nossa proposta. Fator de velocidade do RG58, 66%, do RG58C, ou C58, que é com dielétrico de teflon aerado, da ordem de 88, alguns dizem que é 86, outros 84, depende do fabricante. A ideia então é essa: eu tenho uma antena de UHF, uma antena de VHF. Por exemplo, se eu pegar um trecho de 67,8 centímetros de cabo RG58, isso corresponde a 3 vezes meio comprimento de ondas, 3 meios comprimentos de onda em UHF. O mesmo comprimento com o mesmo cabo, como o comprimento de onda agora é 3 vezes maior, corresponde a 1 meio comprimento de onda só em VHF. Então, se eu usasse trechos de 67,8 centímetros, eu estaria fazendo aquilo que me propus, trazer a impedância da antena para o ponto de junção. Se for usar o cabo RGC58, muda o fator de velocidade, o comprimento é um pouco maior. De qualquer forma, esses comprimentos não parecem ser adequados. A gente precisa de mais do que isso para poder fazer aquela junção. Vamos ver como. Por sorte, o fabricante, a Cushcraft, no manual, ela traz as dimensões da antena, justamente porque ela vem desmontada, e isso facilita então ao usuário, né, o detentor da antena, fazer a montagem. Então, considerando aqui as dimensões que nós temos aqui embaixo, 74,9, para o gama aqui de VHF é 59,6, para o gama de UHF 86,9, até o fim. Daí eu tenho que descontar um pouco aqui e tal. A gente pode fazer umas contas e dar uma aproximada. Eu não preciso fazer uma conta muito precisa, tá? Vou mostrar por quê. Vamos dizer, a antena de U está a 95 centímetros do cano de fixação e o dipolo de V está a 70 centímetros do cano de fixação. Daí a gente vai lá para aquela foto que vem no manual também, coloca esses valores lá, 95 para U, 70 centímetros para VHF, e olhando essa foto assim, até com uma régua, a gente pode chegar à conclusão de que, além desses comprimentos, a gente tem mais ou menos uns 60 centímetros aqui para chegar no ponto de fusão, no ponto de união. Aí, o que acontece? Somando aqueles 60 centímetros, a gente teria a antena de UHF a 1,5 m mais ou menos lá do ponto de união, e a antena de VHF a 1,30 m aproximadamente. Montamos uma tabela aqui, o quanto que vale meio comprimento de onda de 146 MHz ou de 438 MHz no ar, sem o cabo, a seco, né? Então, se for o RG58, meio comprimento de onda dá esse tamanho, para 2 metros, para VHF e para UHF, e se for no RGC58, dá, aqui tem um erro, desculpa. Não, no ar não, aqui não tem cabo, aqui no ar é igual, tá? Esses são os meios comprimentos de onda para o sinal se propagando no ar. Na hora que eu aplico o fator de velocidade, 0,66, 0,88, os cabos ficam encurtados desse tanto. Então, em 2 metros eu tenho esses tamanhos aqui. O que eu vou fazer com isso? Vou pegar aquele 1,5 m, 1,55 m do UHF e vou dividir pelo meio comprimento de onda no cabo. Em UHF, 0,226 ou, no outro cabo, 0,301. Isso corresponde a 6,86 meios comprimentos de onda ou 5,15 meios comprimentos de onda. Em VHF, fazendo a mesma conta, pega aqui o comprimento estimado de 1,30 m e divide por 0,678 ou por 0,904, que são os meio comprimentos de onda no cabo em VHF. Isso vai dar 1,92 metros para usar o cabo RG58 ou 1,44 usando o RGC58. O que me interessa aqui?
qual valor fica mais próximo de um número inteiro? E aqui está mais ou menos óbvio, né? Bem possivelmente está sendo usado o RG58 convencional mesmo, porque o 6,86 está mais próximo do número inteiro 7, um pouquinho acima, e 1,92 também está mais próximo do número inteiro 2. Então, fazendo uma estimativa, há que se supor que o cabo utilizado é o RG58, com fator de velocidade 0,66. Em VHF nós temos 2,5 comprimentos de onda, ou seja, um comprimento de onda inteiro. Em UHF nós temos 7 comprimentos de onda. Ok? Então, passando isso a limpo, está aqui. Em UHF, 7 comprimentos de onda, em VHF 2 meios comprimentos de onda, né? Aqui é 3,5 comprimentos de onda, aqui é 1 comprimento de onda. E a gente chega a essa conclusão aqui, que na estimativa, bem possivelmente, nós temos aqui 1,35 m em VHF e 1,58 m em UHF, bem próximo do que a gente estimou. Considerando que um comprimento de onda é 3 vezes o outro, nós poderíamos imaginar que aqui são 2 vezes meio comprimento de onda, vezes 3, 6 vezes meio comprimento de onda, é um outro arredondamento possível também, tá? Daí a antena de UHF, o cabo de UHF seria um pouco mais curto. Tanto faz, tanto faz. Então, com isso, nós traríamos a impedância das antenas, uma vez ajustadas isoladamente, né? Põe lá o VNA, o Vector Network Analyzer, o medidor de impedância de antena, seja lá como a gente vai fazer o ajuste, ajusta a antena de UHF no gama, ajusta a antena de VHF, daí coloca esses trechos de cabo para refletir a impedância no ponto de junção através de um número inteiro de meio comprimento de onda. Aí a gente pode fazer isso da melhor forma possível ali para adaptar na mecânica da antena. Então, com isso a gente fez o ajuste. Repito que essa não é a solução ideal, porque as antenas uma vai atrapalhar a outra. A gente viu lá na parte 1 que existe uma carga de uma antena na outra, mas mesmo assim a gente fica abaixo de 1,5 por 1 de estacionária, ou seja, é legal, tá bom, tá? Agora, se você puder usar um duplexador, um filtro passa alta, filtro passa baixa, para separar as duas antenas, aí fica muito bom, porque daí o cabo, dependendo da frequência que você estiver usando, ou está vendo uma antena ou está vendo outra antena. O duplexador funciona como uma chave em função da frequência que está sendo utilizada. Seria melhor, mas dá para usar simplesmente com uma junção em T, é suportável. Outro desafio para nós, esse desafio também bastante interessante. Como é que a gente pode fazer o empilhamento de antenas? O que é o empilhamento? Eu posso fazer um empilhamento horizontal de antenas. Eu tenho 2 IAGs e quero ligá-las juntas. O pessoal chama de um empilhamento faseado e tal. Ok, eu simplesmente estou juntando 2 antenas aqui para dobrar o ganho. Dobrar o ganho e colocar mais 3 dB. Então eu tenho 2 aqui hoje na minha estação, 2 IAGs de 10 elementos cada uma. Cada antena tem 11 dB sobre o dipolo, sobre o isotrópico, 11 dBi de ganho. A hora que eu junto as duas, eu ganho 3 dB, eu dobro o ganho, vou para 14 dB. Estreita o glóbulo horizontal, faz uma série de coisas. Então, existe alguma vantagem em empilhar as antenas. Como é que eu posso juntar 2 antenas? Ou um empilhamento vertical. Nesse caso, 4 dipolos, né? Como é que eu junto esses 4 dipolos? Da mesma forma, tanto o horizontal como o vertical, as antenas têm que primeiramente serem ajustadas independentemente. Eu faço o melhor ajuste de impedância para tentar chegar nos 50 ohms, para ficar casada com o cabo. Depois eu vou tentar fazer esse empilhamento usando transformador de impedância com cabo coaxial. Então, cada antena precisa ser ajustada a 50 ohms, depois o conjunto é alimentado por um único cabo de 50 ohms.
Nosso desafio é esse daqui. É o empilhamento de 4 dipolos para ser utilizado na repetidora de Americana, que opera em 439,55 MHz, ou 0,55 MHz. A gente supõe, se não está, a gente faz estar, que os dipolos estejam ajustados na frequência correta, devidamente sintonizados e apresentando cada um deles uma impedância de 50 ohms. É para isso que eles são feitos. Então, partimos desse pressuposto. E vamos usar o transformador de 1/4 de onda. Relembrando, a equação dele diz que a impedância de entrada no transformador de 1/4 de onda é equivalente ou é igual à impedância característica do cabo ao quadrado dividido pela impedância da carga. Então o que a gente tem que fazer? Eu quero pegar um trecho de 1/4 de onda de cabo coaxial, um trecho T de 1/4 de onda, de tal forma que a impedância de 50 ohms seja elevada até 100 ohms. Quero dobrar essa impedância. Para que eu faço isso com 2 antenas, e na hora que eu junto 2 impedâncias de 100 ohms em paralelo, é a mesma coisa de fazer associação de resistores, eu tenho uma impedância de 50 ohms de novo. Então, esse é o macete do transformador de 1/4 de onda aqui. 2 trechos de 1/4 de onda elevariam a impedância para 100 ohms, na hora que eu associo em paralelo, cai para 50 de novo e eu fico feliz. Quanto que tem que ser a impedância característica desse trecho de 1/4 de onda para que a impedância de entrada desse lado seja 100 ohms para uma carga de 50 ohms? 70,71 ohms. E daí? Vamos na loja? Ô moço, você tem aí um cabo coaxial de 70,71 ohms? Você está maluco. O que eu tenho aqui é um cabo de 75 ohms. Esse é o padrão. Então me dá um rolo desse cabo aí que eu vou usar ele. O que acontece? Se eu usar o cabo de 75, com os dipolos em 50, a impedância na outra ponta desse trecho de 1/4 de onda vai ser 112,5 ohms. Cara, deu ruim. Na hora que eu fizer o paralelo, não vai dar 50 ohms, vai dar 56,25, que é metade de 112,5. Então, que seja, né? Vamos até o fim e vamos ver que estacionária eu tenho com essa situação. Faço a mesma coisa do outro lado. Junto os outros 2 dipolos, chego de novo a 56,25 ohms. Bom, agora eu vou juntar esses 2 conjuntos da mesma forma e vamos ver o que dá. Estou usando aqui o cabo RG11, que é o cabo grosso, né, equivalente ao RG213, é o cabo grosso, só que de 75 ohms, e com 1/4 de onda. Só que aqui, o multiplicador desse 1/4 de onda tem que ser ímpar. Sabe, porque se ele for par, ele vai dar múltiplos de meio comprimento de onda, e não de 1/4. E daí eu reflito a mesma impedância da entrada na saída, se for um número par. Então esse N aqui tem que ser ímpar. Tem que ser 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 e assim sucessivamente. Bom, vamos lá, o que a gente consegue com isso? Pego lá as associações que eu já fiz, levei de 50 ohms para 56,25 e vou fazer nova associação com 2 trechos de 1/4 de onda. Fazendo a conta, 75 ao quadrado dividido por 56,25, uau, voltei para 100 ohms. Que legal! Na hora que eu faço associação em paralelo, eu tenho 50 ohms e fico feliz da vida. Ok? Então, para resolver o problema da repetidora de Americana, operando em 439,55 MHz, cujo comprimento de onda no ar é 0,6825 metros, 68 centímetros e 1/4. 1/4 de onda com fator de velocidade a 66%, que é o RG11 convencional, não é o RGC11, mas o RG11 convencional. Ele é 11,26 centímetros, esse 1/4 de onda. Com 11 centímetros de cabo, fica difícil trabalhar, né? Fica muito apertado, é muito curto.
mas pode ser um número ímpar de 1/4 de comprimento de onda. Então eu escolhi aqui 9 vezes 1/4 de comprimento de onda, o 9 é ímpar. Isso vai dar trechos, cada trecho desse aqui, de 1,013 metros. 1,013, 1,013, então 2 metros depois eu já tenho 50 ohms de novo. Daí daqui para baixo eu desço com RG 213, 50 ohms com qualquer comprimento. E o array de antenas está perfeitamente ajustado. Para fazer esses trechos de 1/4 de comprimento de onda e meio comprimento de onda, a gente pode cortar com uma trena, só que eu cortaria ele um pouco maior e depois colocaria isso num medidor de impedância, num VNA, em algum equipamento que me dê com precisão quando eu estou a 1/4 de comprimento de onda na frequência desejada. Então existe técnica para fazer isso. Se não tem esse equipamento, ok, usa a melhor forma possível esse comprimento de onda, considerando dentro desse comprimento os conectores, as junções que você vai usar. Que vai usar um T, faz uma avaliação de qual é o comprimento interno do T, dos conectores, para considerar por dentro desta medida, tá? Não o cabo por fora, mas o cabo por dentro, os conectores por dentro dessa medida. E aí então fizemos finalmente a associação das nossas antenas. Muito obrigado pela atenção dispensada, espero não ter cansado vocês e ter sido útil de alguma forma aí na manipulação das nossas antenas. Muito obrigado.